que substituiu transformação por conformismo, que fala de Cristo com os lábios, mas continua entronizado em si mesmo. E o resultado é alarmante. Multidões que se dizem salvas, mas vivem como se nunca tivessem encontrado o Salvador. Foi exatamente esse tipo de pessoa que Jesus confrontou em João 3. Nicodemos não era um homem comum. Ele era um mestre entre os judeus. Conhecia a lei, praticava os rituais, liderava os religiosos de sua época. Se alguém tinha aparência de salvação, era ele. Mas quando se encontrou com Cristo, ouviu uma verdade que abalou suas estruturas. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nascer de novo. Eis o ponto onde muitos tropeçam. Querem a bênção, mas não querem o novo nascimento. Querem as promessas, mas não querem a cruz. Nicodemos representava todos aqueles que frequentam os cultos, falam em nome de Deus, mas que nunca permitiram que Deus os quebrasse por dentro. O chamado de Jesus a ele não foi para um novo ensinamento, mas para uma nova vida, porque religião sem novo nascimento é engano, e um engano mortal. Você pode ter sido batizado, pode ter sido apresentado ao Senhor, pode até servir em algum ministério, mas se o seu coração não foi transformado pela graça, se o velho homem ainda governa sua vida, você ainda não nasceu de novo. Porque a salvação não é comportamento reformado, é natureza trocada. É quando o Espírito Santo entra e começa a fazer morada, arrancando as raízes do pecado e plantando a semente da eternidade. Jesus explicou isso a Nicodemos com palavras que continuam ecoando até hoje. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. A obra de Deus não é previsível, não é mecânica, não segue fórmulas humanas. O novo nascimento é um milagre espiritual que muda não apenas o destino de alguém, mas a essência. E esse milagre não acontece por tradição, por herança familiar ou por frequência religiosa. Ele acontece quando alguém escuta o chamado silencioso de Deus e responde com entrega total. Mas muitos hoje já nem percebem mais esse chamado. Estão anestesiados, correm atrás do sucesso, das bênçãos materiais, das respostas rápidas. Enchem a agenda com atividades e esvaziam o espírito da presença de Deus. Já não choram mais ao ouvir uma palavra que confronta. Já não se arrependem mais quando caem. Justificam, racionalizam, explicam, mas não se quebram. E é nesse estado que o coração vai se tornando de pedra, insensível, morto, religioso, mas morto. Quantos estão como Nicodemos, respeitados, admirados, cercados por conhecimento bíblico, mas sem vida espiritual? Quantos estão como ele, procurando Jesus à noite em segredo, com medo de serem confrontados à luz do dia? Nicodemos tinha dúvidas que o ritual não podia responder. Ele sentia um vazio que os títulos não preenchiam. Ele procurava algo que a religião não conseguia oferecer. E Jesus não suavizou a resposta. Ele não disse, continue do jeito que está. Ele disse, nasça de novo. Uma ruptura, um recomeço, uma morte para que a verdadeira vida começasse. O Espírito de Deus ainda chama, ainda move corações, ainda sussurra no meio do cansaço, da culpa, da vergonha. Mas será que ainda estamos ouvindo? Será que conseguimos silenciar o ruído do mundo, da carne e do ego, para ouvir a suave voz de Deus dizendo, venha para mim e eu farei tudo novo? Essa é a tragédia da fé superficial. Muitos pensam estar em paz com Deus, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Ele. A salvação não pode ser herdada, não pode ser simulada, não pode ser imposta.
Ela é fruto de um encontro pessoal com o Cristo vivo, que nos chama para morrer com Ele e ressuscitar em novidade de vida. Não podemos mais ignorar esse chamado, porque cada vez que o rejeitamos, o coração se torna mais endurecido. Cada vez que adiamos a entrega, nos afastamos mais do arrependimento. E há um ponto, Deus sabe qual, em que o chamado se cala. Não porque ele desistiu, mas porque o homem fechou tanto seu coração que já não há espaço para a graça entrar. Hoje o Espírito ainda sopra, ainda chama, ainda busca corações disponíveis para nascer de novo. Não se apegue à aparência, não se esconda atrás de cargos ou experiências passadas. Olhe para dentro de si e pergunte: eu nasci de novo? Porque essa é a única pergunta que, se não for respondida com sinceridade, pode custar sua eternidade. O Senhor está chamando, não com gritos, mas com o mesmo amor que confrontou Nicodemos naquela noite. A porta está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. O tempo da graça é agora. O tempo de nascer de novo é hoje. E quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito ainda está soprando. Há uma mentira sutil que tem se infiltrado em corações, sinceros e, ao mesmo tempo, distraídos. Uma mentira que veste trajes de virtude, mas nega o poder do Evangelho. Essa mentira diz: se eu for uma boa pessoa, Deus me aceitará. Parece correto, parece justo, parece até espiritual, mas é completamente contrário à verdade da salvação. Porque ninguém será salvo por ser bom. A salvação não é prêmio por bom comportamento, é milagre da graça de Deus. A Escritura é clara: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Mas a mente natural luta contra isso. Há dentro do ser humano um desejo profundo de merecer, de provar seu valor, de apresentar a Deus algum tipo de justificativa. Mas eu ajudei os pobres, mas eu nunca roubei, mas eu sou uma pessoa honesta. E tudo isso pode até ser elogiável aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é insuficiente. Porque a salvação não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo já fez por você. Isaías foi ainda mais direto. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64, 6. Sim, até as nossas boas obras, sem Cristo, são impuras. Porque vem de um coração que, por natureza, é corrompido pelo pecado. O problema não está apenas nas ações, está na fonte. E essa fonte só pode ser purificada pelo sangue do Cordeiro. A ilustração mais vívida desse engano está em Marcos 10, quando Jesus encontra um jovem rico, um homem exemplar, religioso, observador da lei, respeitado. Ele se aproxima do mestre e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber o que fazer. Ainda acreditava que a salvação era conquistada por mérito. Jesus, com sabedoria, começa testando sua obediência. Conheces os mandamentos? E o jovem, com confiança, responde: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Até aqui, ele parecia estar no caminho certo. Mas o Senhor, que vê além das palavras, olhou dentro da alma daquele homem e tocou no ponto central. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Marcos 10, 21. Aquela foi a prova do coração, e ele falhou. O texto diz que ele se retirou triste porque possuía muitos bens. O problema não era a riqueza, era o apego, era a recusa em se render. O jovem queria uma fé confortável, que lhe garantisse a eternidade sem exigir transformação.
queria salvação, mas não queria entrega. Queria seguir a Deus, mas ainda ser senhor de si mesmo. Quantos hoje estão assim? Cheios de moralidade, de boas ações, de boas intenções, mas incapazes de abrir mão do que os domina por dentro? A boa conduta pode até esconder a decadência espiritual por um tempo. Pode impressionar os outros, pode construir uma reputação, mas diante de Deus é a condição do coração que conta. O jovem rico era moralmente reto, mas espiritualmente preso. A bondade exterior não era reflexo de uma nova vida, era apenas verniz sobre uma alma não regenerada. A cruz não deixa espaço para glórias humanas. A cruz nos nivela. Ela declara que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus e que todos precisam de um Salvador. Ninguém subirá ao céu com medalhas no peito dizendo, eu mereci. Subirá apenas aquele que com humildade reconheceu, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A salvação começa no quebrantamento, não na autoconfiança. Muitos têm trocado o evangelho pela ética. Pensam que, ao evitarem pecados visíveis, já estão salvos. Mas não perceberam que a maior tragédia não é cair em pecado, é confiar em si mesmo. O fariseu da parábola, Lucas 18, 9 e 14, dizia, graças te dou porque não sou como os outros homens. Enquanto o publicano batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor. E foi este último que desceu justificado. Jesus não veio buscar os justos, ele veio buscar os perdidos. Mas quem confia em sua própria justiça não se reconhece perdido. E por isso, rejeita o socorro da cruz. A fé salvadora começa quando cessamos de nos justificar e permitimos que Cristo seja a nossa justiça. Há algo profundamente perigoso em acreditar que ser uma boa pessoa basta. Essa crença anestesia a alma, impede o arrependimento e constrói uma falsa paz. Mas o dia virá em que muitos ouvirão, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E ele dirá, nunca vos conheci. Mateus 7, 23. Porque o que salva não é o que você fez, é quem você se tornou pela fé em Cristo. O jovem rico não voltou. Ele saiu triste, mas não voltou. Ele viu a verdade, mas não se rendeu a ela. Ele teve a oportunidade da vida e preferiu suas posses. Hoje, muitos estão diante do mesmo Jesus. Ouvem a mesma verdade, são convidados a se renderem, mas continuam apegados ao orgulho, à segurança, material, à aparência, à reputação, e assim recusam a única coisa que poderia salvá-los, uma entrega total. Ser bom não basta, ser ético não basta, ser respeitável não basta. O céu não está reservado aos moralistas, está reservado aos redimidos, aqueles que reconheceram sua falência espiritual e correram aos pés do Salvador, aqueles que entenderam que não se trata do que eles são, mas do que Cristo é. Não se trata do que fizeram, mas do que Ele fez. Não se trata de méritos humanos, mas da graça soberana. O céu não é o destino dos bons, é o destino dos perdoados, dos lavados pelo sangue, dos quebrantados, dos que entregaram tudo como Jesus pediu ao jovem, não por obrigação, mas por amor, porque a verdadeira fé renuncia, segue e confia. Essa é a fé que salva, essa é a fé que o Senhor espera encontrar em nós. A porta estreita. Poucos entrarão, muitos se iludem. As palavras de Jesus não foram ditas para entreter, nem para massagear o ego humano. Foram palavras de vida eterna, mas também de confronto eterno. E uma das declarações mais severas que ele fez está registrada em Lucas 13, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Isso não soa como o evangelho confortável que muitos estão pregando hoje. Um evangelho que promete bênçãos sem compromisso, céu sem arrependimento, paz sem renúncia. Mas a verdade é que a porta é estreita. Jesus nunca escondeu isso. Ele foi claro, direto, verdadeiro. Ele não diluiu o caminho. Ele o traçou com sangue, suor e lágrimas e avisou: muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. O que significa isso? Significa que não basta querer. É necessário nascer de novo. É necessário estar preparado. A salvação é gratuita, sim, mas ela custou tudo a Jesus e exige tudo de nós. Não é pelo esforço humano, mas exige esforço espiritual, vigilância, renúncia, obediência, fé viva. E muitos simplesmente não estão dispostos a pagar esse preço. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, todas tinham lamparinas. Todas estavam esperando o noivo. Todas eram virgens, símbolo de separação, pureza exterior. Mas só 5 tinham azeite. A diferença não era visível até o momento decisivo. Todas pareciam estar no caminho. Mas quando o noivo chegou, metade estava vazia por dentro. Metade não tinha o que realmente importava: o óleo do Espírito. E o mais assustador é a frase final da parábola. Quando as loucas batem na porta, ouvimos do Senhor: em verdade vos digo que não vos conheço. Não disse: vocês erraram o endereço. Não disse: vocês chegaram tarde. Disse: eu não conheço vocês. Quantos hoje estão em igrejas, levantando as mãos, cantando louvores, ouvindo sermões, participando de ministérios, mas estão vazios por dentro? Quantos vivem de aparência, de lampejos emocionais, de memórias espirituais, mas já não têm óleo, já não têm intimidade, já não têm quebrantamento? A lâmpada pode estar bonita por fora, mas o interior está seco. O perigo do evangelho raso é esse. Ele gera uma multidão de pessoas religiosas, mas não regeneradas. Pessoas que amam os benefícios de Deus, mas não querem o Deus dos benefícios. Pessoas que querem o céu, mas não suportam o caminho estreito até ele. Jesus disse que o caminho da perdição é largo, espaçoso, fácil, e muitos entram por ele. Mas a porta da vida é estreita, apertada, exigente, e poucos a encontram. Repare que ele não disse poucos querem, mas sim poucos encontram, porque muitos estão procurando no lugar errado, estão buscando aceitação nos aplausos, segurança na rotina religiosa, salvação nas emoções. Mas a porta estreita só é achada por aqueles que buscam com sinceridade, com quebrantamento, com sede real por Deus. Essa porta é estreita porque ela só permite uma coisa passar por ela: o coração entregue. Não passa o orgulho, não passa o pecado estimado, não passa o apego ao mundo, não passa a religiosidade vazia. Só passa o homem quebrado, redimido, que abandonou tudo para seguir o Mestre. E isso não se compra, isso não se herda, isso não se imita, isso se vive. Muitos dizem: mas eu sou da igreja desde criança, eu tenho cargos espirituais, já vivi tantas experiências com Deus. Mas isso por si só não é azeite. A presença do Espírito Santo se revela em transformação contínua, em frutos, em santidade, em obediência. Não é o passado que garante o futuro, é a fidelidade de hoje que mostra se estamos prontos para o noivo. A tragédia das virgens loucas foi pensar que haveria tempo, que poderiam improvisar, que poderiam resolver depois. Mas a porta se fechou. E o que Jesus está dizendo é que a eternidade não espera. O tempo da preparação é agora. O tempo da vigilância é hoje. A hora de buscar azeite é enquanto ainda se ouve a voz do Espírito. Existe um falso senso de segurança que está levando milhares ao engano. Um senso que diz: Deus é amor,
ele vai entender, ele não me deixaria de fora. Mas a verdade é que Deus é justo e ele já deixou claro o caminho. Ele não muda seu padrão por causa das nossas desculpas. Ele não adapta o Evangelho às nossas vontades. Ele permanece santo, imutável, soberano. Ele não aceita metade da entrega. Ele quer tudo. E quando ele voltar, e ele voltará, a porta se fechará. Não haverá mais tempo para comprar azeite. Não haverá mais oportunidade para consertos. Não haverá mais espaço para desculpas. Haverá apenas duas posições possíveis: dentro com o noivo ou fora com as lâmpadas vazias. E onde você estará? Esta é a pergunta que precisamos fazer antes que seja tarde, porque a ilusão da religiosidade pode ser doce agora, mas será amarga na eternidade. A porta estreita exige decisão, exige abandonar o que é confortável para abraçar o que é eterno. Exige coragem para nadar contra a maré. Exige discernimento para perceber que nem todo evangelho pregado hoje é o evangelho de Cristo. A porta estreita ainda está aberta, mas ela não estará aberta para sempre. O tempo da graça é agora. O chamado de Deus ainda ecoa, mas a decisão precisa ser sua. O noivo está chegando. E ele não virá buscar aparência. Ele virá buscar quem tem azeite, quem está pronto, quem o ama mais do que ama a si mesmo. Que não sejamos achados entre os que ficaram do lado de fora. Que não sejamos contados entre os que ouviram, mas não vigiaram. Que estejamos entre os que mantêm a lâmpada acesa, o coração rendido e o Espírito Santo habitando plenamente dentro de nós. Porque no fim, não importa se todos pensam que você está pronto. Importa se o noivo reconhece você como dele, e só os que têm o azeite da verdadeira salvação entrarão. O peso do arrependimento. Sem ele, não há vida eterna. O que separa o homem de Deus não é apenas o pecado cometido, mas o orgulho que se recusa a reconhecê-lo. E é por isso que o arrependimento é o divisor de águas entre a vida e a morte espiritual. Ele não é uma formalidade, não é uma simples confissão repetida da boca para fora. Arrependimento verdadeiro é quebrantamento, é dor da alma diante da santidade de Deus. É uma decisão radical de abandonar o pecado e seguir pela estrada da santidade. Na cultura espiritual atual, muitos têm reduzido o arrependimento a uma emoção momentânea. Choram durante o louvor, sentem culpa durante a pregação, fazem promessas em momentos de crise, mas saem da igreja e voltam a viver exatamente como antes. Isso não é arrependimento. Isso é apenas remorso. E o remorso não salva. Ele entristece, ele pesa, mas ele não transforma. Porque o arrependimento bíblico gera mudança real de vida. O Salmo 51 é o grito de uma alma que entendeu o que significa ofender a Deus. Davi havia pecado gravemente. Adultério, engano, assassinato. Ele tinha em suas mãos o sangue da imoralidade e da injustiça. Mas quando o profeta Natã o confrontou, ele não procurou se justificar. Ele não se escondeu atrás do trono, nem de sua autoridade. Ele quebrou-se por completo diante de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:1. Ele reconhece que pecou. Ele não tenta relativizar, não culpa ninguém. Ele sabe que o que fez foi contra Deus. E por isso, sua oração é um clamor que vem das entranhas da alma. Arrependimento não é só reconhecer o erro. É odiar o erro, abandonar o erro e desejar profundamente ser purificado. Ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele sabe que não precisa apenas de perdão,
precisa de transformação interior. Muitos querem o alívio da culpa, mas não desejam ser transformados. Querem continuar os mesmos, mas sem a dor do peso do pecado. Isso não é arrependimento. Isso é negação espiritual. A Bíblia diz que Deus salva-os de coração quebrantado. Salmo 34:18. Mas essa palavra quebrantado não significa simplesmente triste. Significa partido, moído, desconstruído por completo. É o reconhecimento de que não há nada em nós que mereça. Salvação é olhar para dentro e dizer: eu sou o pecador, eu sou quem precisa de misericórdia, eu sou quem precisa ser limpo, porque por mim mesmo estou condenado. Sem esse tipo de arrependimento, não há salvação. Sem quebrantamento, não há reconciliação com Deus. É por isso que tantos frequentam igrejas e nunca mudam, porque nunca foram verdadeiramente confrontados com a gravidade de sua condição. Nunca se viram como Deus os vê. Nunca sentiram o peso real do pecado. E sem sentir esse peso, ninguém deseja ser liberto. O evangelho de hoje, diluído e superficial, tenta tornar tudo fácil. Tenta dizer que basta levantar a mão, repetir uma oração, assinar um cartão. Mas o que Jesus pregava era algo bem diferente. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Ele não dizia: venham como estão e permaneçam como estão. Ele dizia: arrependam-se, deixem o pecado, neguem a si mesmos, tomem a cruz. E esse é o evangelho que ainda salva. Arrependimento é dar meia volta. É abandonar o caminho antigo, é romper com o pecado, é apagar o número daquela tentação, é cortar aquele laço que ofende a Deus, é abrir mão do orgulho, da arrogância, da mentira, da vaidade. Arrependimento verdadeiro não negocia. Ele renuncia, ele quebra alianças com tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Davi não disse: Senhor, me perdoe, mas foi Batseba que se expôs. Ele disse: eu pequei. Isso é responsabilidade espiritual. Isso é maturidade diante de Deus. Isso é conversão. E quando há esse tipo de confissão, o céu se abre. Porque Deus nunca despreza um coração sincero que se humilha diante dele. Mas o que temos visto hoje é uma geração que justifica seus erros, que suaviza o pecado, que transforma adultério em fraqueza, mentira em estratégia, orgulho em autoestima. E enquanto não houver verdade, não haverá libertação. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade fere antes de curar. E só quem aceita ser ferido pela espada da palavra é que experimenta a cura da graça. A salvação não é um sentimento, não é uma decisão emocional, é uma mudança de vida. E essa mudança começa com um arrependimento genuíno. Quando alguém entende que ofendeu ao Deus Santo, que foi cúmplice do mal, que carregava sobre si uma culpa eterna, e que mesmo assim Deus oferece perdão completo através do sangue de Jesus, isso quebra qualquer coração arrogante, isso faz cair de joelhos, isso nos coloca no chão, e é aí, no chão, que Deus começa a nos levantar. É ali, no lugar da humilhação, que Ele derrama o azeite da cura. É ali, na lágrima sincera, que Ele planta a semente da nova vida. Mas sem arrependimento, tudo que temos é emoção. Emoção que passa, emoção que não muda, emoção que nos faz voltar aos mesmos pecados, aos mesmos ciclos, aos mesmos erros. Só o arrependimento liberta. Só o arrependimento regenera, só o arrependimento salva. E se hoje o Espírito Santo está tocando a sua consciência, não endureça seu coração, não racionalize, não adie, não corra para as desculpas, corra para o altar, corra para o arrependimento, porque é ali que a salvação começa. É ali que a velha criatura morre e a nova nasce.
É ali que o passado é enterrado e o futuro eterno começa. Arrependa-se enquanto ainda há tempo, porque sem arrependimento não há vida eterna. A cruz de Cristo continua sendo o ponto de divisão entre os que vivem e os que morrem espiritualmente. Ela não é apenas um símbolo da fé cristã. Ela é o coração do Evangelho. É na cruz que a justiça de Deus e a misericórdia se encontram. É na cruz que a ira contra o pecado é satisfeita e o amor pelo pecador é plenamente revelado. E é por isso que não existe salvação fora da cruz de Jesus. Muitos procuram alternativas. Alguns confiam em filosofias. Outros se apegam a tradições. Há quem se perca em espiritualidades vazias, acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus foi categórico, inegociável, claro como o sol do meio-dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ele não disse ser um dos caminhos. Ele não disse que seria uma possibilidade. Ele disse ser o único, porque só Ele morreu por nossos pecados. Só Ele carregou a culpa da humanidade. Só Ele ressuscitou ao terceiro dia. E só Ele está vivo para interceder por nós junto ao Pai. Qualquer tentativa de alcançar a salvação sem passar pela cruz é um insulto ao sacrifício do Cordeiro. A salvação não é uma escada construída por boas obras. É um resgate realizado por um Salvador. E esse resgate teve um preço altíssimo: o sangue do Filho de Deus. Em seu corpo moído, a ira divina contra o pecado foi plenamente satisfeita. Ele não foi morto por causa de uma conspiração política. Ele entregou-se voluntariamente, sabendo que só através da sua morte haveria vida para nós. Na cruz, aconteceu a substituição mais radical da história. Jesus, o justo, tomou o lugar dos injustos. Nós merecíamos a condenação. Nós éramos os culpados, mas Ele se colocou entre nós e a eternidade, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele nos substituiu, pagou nossa dívida, suportou nossa culpa, e tudo isso por graça. Mas não pense que a cruz é algo passivo ou superficial. A cruz exige uma resposta. Ela é o confronto mais direto com a nossa arrogância. Porque ela diz que não somos capazes de nos salvar, que somos devedores, que precisamos ser lavados por um sangue que não é nosso. E isso fere o orgulho humano. Por isso, como Paulo escreveu, a cruz é escândalo para uns e loucura para outros, mas para os que creem, é poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Em Lucas 23, vemos uma cena que revela o poder da cruz em ação. 2. Homens estão sendo crucificados ao lado de Jesus, ambos culpados, ambos condenados pela justiça humana, ambos prestes a morrer. Mas algo muda no coração de um deles. Ele olha para o homem entre eles e vê algo que o mundo não consegue ver. Enquanto o outro blasfema, esse homem se curva em humildade e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tinha tempo para obras, não tinha como voltar atrás e reparar seus erros. Não tinha religião, não tinha títulos, mas tinha fé em Jesus. E a resposta do Salvador foi imediata: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ali, naquele momento, a graça brilhou com todo o seu poder. Porque o ladrão se agarrou ao único caminho que existe, a cruz de Cristo, e foi salvo, não por méritos, mas por fé. Aquele homem pendurado entre o céu e a terra nos ensina que não há caso perdido quando alguém se rende ao Cordeiro de Deus. Enquanto há vida, há esperança, se houver arrependimento e fé no sacrifício de Jesus. Mas o que dizer de tantos hoje que desprezam essa verdade? Que tentam somar à cruz suas próprias obras, seus próprios méritos, suas próprias filosofias? Isso não é evangelho.
Isso é orgulho espiritual. A cruz não precisa de complementos. Ela é suficiente. O sangue de Jesus é mais do que capaz de perdoar, justificar e regenerar qualquer pessoa que venha a Ele com fé sincera. Não há atalhos, não há substitutos, não há caminhos paralelos, nenhum líder religioso, nenhum sistema doutrinário, nenhuma instituição pode salvar. A salvação não é herdada, comprada ou merecida. É recebida pela fé, exclusivamente através da cruz. Por isso não é à toa que o inimigo odeia a cruz. Ele não teme os símbolos, ele não teme discursos religiosos, mas ele treme diante do nome de Jesus proclamado com fé, porque sabe que a cruz foi a sua derrota definitiva. O Calvário foi o lugar onde o poder do pecado foi quebrado. Foi ali que o véu se rasgou. Foi ali que o caminho para o Pai foi aberto. Foi ali que os nossos nomes puderam ser escritos no livro da vida. Se você tentar construir sua fé sobre outra base, ela cairá. Se tentar seguir a Cristo sem passar pelo Gólgota, você apenas estará praticando uma religião morta. Mas se você crer, se você se render, se você reconhecer que só a cruz pode te salvar, então você será liberto. Porque onde o sangue de Jesus é aplicado, a condenação não pode permanecer. A cruz não foi um acidente. Ela foi o plano eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado. Tudo o que foi anunciado pelos profetas apontava para aquele madeiro. E agora, tudo o que temos, perdão, reconciliação, paz, vida eterna, fluem daquele mesmo lugar de dor e redenção. Por isso, pare de procurar fora da cruz aquilo que só a cruz pode oferecer. Pare de tentar construir sua salvação com as próprias mãos. Isso só vai te cansar e te frustrar. A única obra que salva já foi concluída. Está consumado. João 19:30. Essas palavras foram proclamadas não como um suspiro de derrota, mas como o brado final de uma vitória eterna. Você não precisa entender tudo, mas precisa crer. Crer que Jesus morreu por você. Crer que seu sangue é suficiente. Crer que sem ele você está perdido, mas com ele você é salvo, limpo, amado e chamado para a eternidade. Não negligencie essa verdade. Não trate a cruz com indiferença, porque diante dela todo joelho se dobrará, uns para a vida, outros para o juízo. Que você seja contado entre os que se dobram agora em reverência, em fé, em entrega. Porque quem se rende à cruz encontra a vida. Quem rejeita caminha para a morte. E não há meio termo. Cristo é o único caminho. A cruz é a única ponte. O sangue é o único remédio. A salvação é obra exclusiva da graça de Deus. E o tempo de crer é agora. Há uma pergunta que ecoa como um espelho espiritual diante de cada cristão que confessa a fé em Jesus. Se a minha fé é verdadeira, onde estão os frutos dela? Não se trata de aparência, de discursos religiosos ou de emoções vividas no culto. Trata-se de evidência, porque a fé verdadeira deixa marcas visíveis, e uma fé que não transforma, não salva. Jesus foi muito claro. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Ele está falando de pessoas que conheciam o nome dele, que o chamavam, que talvez até o adoravam com palavras, mas não faziam a vontade de Deus, e por isso foram rejeitadas. A salvação é pela graça, sim, mas a graça que salva nunca deixa alguém do mesmo jeito. Ela muda a raiz, e essa nova raiz sempre produz um novo fruto. Jesus continuou dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Ele usou a imagem de duas árvores, uma boa e uma má.
A boa árvore produz fruto bom, a má, fruto mau. E a distinção não está no discurso das árvores, mas nos frutos que elas manifestam. É aqui que precisamos ser confrontados com seriedade. Não basta saber versículos, não basta dizer que crê. A fé verdadeira reorganiza a vida, transforma o caráter, redefine as escolhas. Se alguém diz que foi salvo, mas continua mentindo, traindo, odiando, vivendo para si mesmo, então algo está errado, porque a salvação que vem de Deus gera o fruto do Espírito de Deus. Gálatas 5, 22, 23 nos dá a lista desses frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas pelo esforço humano, mas são o resultado da vida de Cristo fluindo em nós. Quando alguém nasce de novo, o Espírito passa a habitar nele, e ele começa a produzir esse fruto. Não de forma perfeita, mas de forma crescente. Não se trata de uma mudança instantânea de comportamento externo, mas de uma transformação contínua e crescente do interior. Quem é salvo não vive mais segundo a carne, mas começa a andar segundo o Espírito. E isso se manifesta nas atitudes, no perdão oferecido, no amor ao próximo, no controle da língua, na humildade, na fidelidade no casamento, na integridade quando ninguém está olhando. A raiz da fé genuína produz fruto visível. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, mente. Se alguém diz que é salvo, mas não perdoa, não serve, não se santifica, está se enganando. Porque a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não porque as obras nos salvam, mas porque a salvação verdadeira produz obras naturalmente. É impossível estar cheio do Espírito e não transbordar em ações que refletem o caráter de Cristo. Jesus alertou sobre os falsos profetas que viriam com aparência de ovelhas, mas por dentro seriam lobos. E a orientação dele para discerni-los foi simples: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela eloquência, não é pelo sucesso, não é pelo carisma. É pelo fruto, é pelo tipo de vida, é pela coerência entre o que se prega e o que se vive. E essa mesma verdade se aplica a todos nós. Cada um precisa olhar para a sua própria árvore espiritual. Que tipo de fruto você tem dado? Que cheiro sua vida exala? A linguagem que você usa, os pensamentos que alimenta, os desejos que cultiva, tudo isso revela a natureza da árvore. A fé verdadeira transforma até as intenções mais ocultas. Não há área que fique intocada quando Jesus entra. Não podemos nos enganar com uma fé emocional, baseada apenas em experiências. A fé genuína é viva, prática, perseverante. Ela resiste às tempestades, vence as tentações, suporta as provações. Ela não desiste de Deus quando as coisas ficam difíceis. Ela não negocia valores quando o mundo oferece alternativas. A fé verdadeira permanece até o fim. Perseverança é outro fruto claro da salvação. Muitos começam bem, mas não continuam. Ficam pelo caminho, trocam o eterno pelo momentâneo. Mas quem foi realmente alcançado pela graça segue adiante, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo em meio às lágrimas, ele não retrocede, porque sabe em quem tem crido e reconhece que só há vida em Cristo. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Quem é salvo pode cair, mas não permanece no chão. Pode errar, mas não se acomoda no erro. Pode fraquejar, mas não abandona a fé. Porque o Espírito Santo que habita nele não o deixa confortável no pecado. Ele convence, corrige, disciplina e restaura. E essa ação contínua do Espírito é mais uma evidência da salvação. Há também uma fome pela presença de Deus. Quem é salvo deseja Deus mais do que o mundo, ama a palavra, busca a oração, sente saudade da comunhão com o Pai.
O coração regenerado tem sede de justiça, não de aprovação humana. Tem prazer na obediência, não na aparência. Não vive para impressionar, mas para agradar aquele que o resgatou. E o amor é o maior de todos os frutos. Não um amor romântico ou interesseiro, mas o amor que perdoa, serve, suporta, entrega, se sacrifica. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. João 13:35. Isso é um sinal público de que pertencemos a Ele. O amor verdadeiro é a prova de que fomos tocados por uma graça que nos ensinou a olhar o próximo com os olhos de Cristo. Se sua fé não produz frutos, não se acomode, examine-se. Clame a Deus por um coração regenerado. Peça que Ele arranque qualquer raiz estranha e plante em você a vida dele. Porque ninguém pode viver como salvo sem antes ter sido salvo. E ninguém que foi salvo permanece estéril. O ramo enxertado na videira sempre floresce, mesmo nos desertos. O céu não está reservado para os que apenas levantaram a mão em um culto. Está reservado para os que se tornaram novas criaturas, para os que deixaram o velho homem para trás, para os que vivem como quem foi redimido. Uma vida cheia de frutos é uma vida cheia de Cristo. E onde Ele reina, os plantadas há anos, talvez até mesmo antes do nascimento deles. Não é sobre culpa, não é sobre medo, é sobre entendimento espiritual. A palavra de Deus nos mostra que existem maldições que se perpetuam, famílias inteiras marcadas por padrões repetidos, vícios, doenças, relacionamentos quebrados, vidas financeiras destruídas. Isso não é acaso, é herança espiritual. Mas, assim como existe herança de dor, também existe herança de libertação. E ela começa com uma escolha. Billy Graham entendia isso. Ele dizia que a oração de um pai ou de uma mãe que clama com fé e autoridade pode alcançar lugares onde os filhos nem imaginam que precisam de socorro. Porque quando você ora em espírito, você não está apenas dizendo palavras. Você está travando batalhas que seus filhos ainda nem sabem que enfrentam. E é por isso que essa oração que vamos revelar não é comum. Ela tem um propósito: romper o ciclo, quebrar correntes antigas, mudar o rumo de toda uma geração a partir da sua boca, da sua fé, do seu posicionamento. E aqui vai uma verdade que talvez doa, mas precisa ser dita. Se você não orar por eles, quem vai? Quem mais vai se importar com o destino espiritual dos seus filhos como você se importa? Quem vai lutar nos bastidores, quando ninguém vê, clamando por algo que o mundo natural não pode resolver? Você foi escolhido, escolhida. Quer ver o poder de uma oração mudar sua vida? Comente amém, curta o vídeo e fique até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Essa responsabilidade não caiu na sua vida por acaso. Deus confiou a você essa missão, e Ele não te deixaria sozinho para cumpri-la. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai entender não apenas como orar, mas por que essa oração tem o poder de arrancar seus filhos das garras do inimigo e colocá-los de volta no centro da vontade de Deus. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, vai ser como antes. Você já reparou como às vezes, mesmo os filhos mais educados, mais amorosos, começam a mudar de comportamento do nada? Começam a se afastar, a se calar, a tomar decisões que parecem não combinar com quem eles realmente são? Você olha nos olhos deles e parece que algo se perdeu ali dentro. Isso não é só adolescência, não é só fase. Muitas vezes é influência espiritual. E negar isso é o mesmo que apagar o fogo tentando ignorar as chamas. E é nesse exato ponto que a maioria das pessoas falha. Lutam com armas erradas. Tentam controlar com gritos, consertar com castigos,
argumentar com lógica, quando o que está acontecendo exige joelho no chão e espírito em guerra. Porque há coisas que só se quebram no mundo invisível, e você precisa saber como fazer isso. A oração que você está prestes a aprender não é uma fórmula mágica, ela não é um amuleto. Ela é uma declaração de autoridade, de identidade, de guerra contra tudo que se levanta contra os seus filhos. É como colocar um escudo espiritual sobre eles todos os dias. É como dizer ao inimigo: aqui não. Com os meus filhos, você não toca. E talvez, enquanto você ouve isso, esteja se lembrando de tudo o que já tentou, de quantas vezes orou chorando, sentindo que suas palavras batiam no teto. Quantas vezes você pediu a Deus um sinal, uma resposta, um caminho? Pois hoje, essa resposta chegou. Você está aqui por um propósito, porque Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele viu quando ninguém mais viu. Ele ouviu seus gemidos, mesmo quando suas orações já não tinham mais palavras. E agora, Ele está dizendo: eu te dei a arma, use-a. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa saber versículos decorados. O que você precisa é de fé, de verdade e de coragem para agir. Porque essa oração, quando feita com o coração rasgado, tem o poder de romper com maldições que vieram de avós, bisavós, gerações inteiras, e abrir caminho para um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, proteção, propósito e paz. Se você ama seus filhos e quer protegê-los, escreva "Eu creio" nos comentários. Inscreva-se no canal e assista até o fim para uma surpresa espiritual. Agora imagine só, seus filhos livres, livres da ansiedade, da depressão, dos relacionamentos tóxicos, das escolhas que roubam a identidade deles. Imagine ver seus filhos florescendo, crescendo em sabedoria, em alegria, em conexão com Deus, não como resultado do acaso, mas como resposta da sua oração. Essa não é só uma mensagem, é um chamado. E quem entende isso, nunca mais volta a orar do mesmo jeito. Continue assistindo. A oração está chegando. E quando você orar, o céu vai ouvir e o inferno vai tremer. Quantas vezes você já se perguntou se está fazendo o suficiente? Quantas vezes sentiu que perdeu o controle, como se a vida estivesse passando por você e as decisões que seus filhos tomam fossem como flechas lançadas para um alvo que você não consegue mais enxergar? A verdade é dura, mas libertadora. Você não tem controle sobre tudo, e isso dói. Dói porque você ama, porque você daria a própria vida por eles. Mas o amor verdadeiro não se revela no controle, ele se revela no clamor, no ato de se ajoelhar e entregar, sabendo que há um Deus que pode ir onde você não pode. E olha, você não está sozinho. Não está sozinha. Todo pai e mãe, em algum momento, enfrenta esse grito silencioso dentro do peito: será que eu estou perdendo meus filhos? E essa dúvida rouba o sono, a paz, a fé. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você tenha esquecido. Você é a ponte. A ponte entre o que seus filhos estão vivendo agora e aquilo que Deus planejou para a vida deles desde antes da fundação do mundo. O mundo lá fora é barulhento. Ele diz que tudo é normal, que cada um tem seu caminho, que é só uma fase, que não se deve interferir. Mas e se essa fase custar a alma deles? E se esse caminho for um abismo disfarçado? Você foi chamado para interferir. Simulation. Porque o amor que se cala diante do perigo não é amor, é omissão. Pense comigo. Quantas histórias você já ouviu de famílias inteiras destruídas por repetições invisíveis? Filhos que seguem exatamente os mesmos passos de dor dos pais. Casamentos desfeitos, como se existisse uma sentença escrita.
Gerações que nascem e morrem nos mesmos lugares espirituais, como se estivessem presas numa engrenagem invisível que gira sem parar. A filosofia nos ensina que quem não conhece sua história está condenado a repeti-la, mas o Evangelho vai além. Ele diz que quem entrega sua história a Deus está destinado a reescrevê-la. E é isso que você vai fazer aqui: reescrever, rasgar as páginas velhas e permitir que o autor da vida escreva um novo capítulo com seus filhos livres, com sua casa em paz, com você dormindo em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que Deus está lutando por você. Você não precisa entender tudo, só precisa fazer uma escolha: ficar de pé ou dobrar os joelhos. Antes de tudo, comente libertação. Se você quer romper as maldições da sua casa, dê um like e fique até o final para algo que vai mudar sua fé. E é nessa segunda posição que os maiores milagres da vida acontecem. Se prepare, a oração está chegando. E com ela, uma libertação que talvez sua família espere há gerações. Talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas você carrega algo sagrado dentro de você. A autoridade espiritual não é um título, não é algo que se aprende com um livro ou um diploma. É algo que nasce da responsabilidade divina de ser pai, de ser mãe, de ser guardião de uma alma que foi confiada a você. Existe um tipo de oração que o céu não ignora. Não porque ela é perfeita, mas porque ela vem de um coração desesperado por ver seus filhos livres. Uma oração que não tem vergonha de chorar, de tremer, de se render, de clamar, como quem sabe que, se Deus não intervier, tudo pode se perder. É essa oração que quebra maldições. É essa oração que vamos fazer hoje. Mas antes, reflita comigo. Qual é o legado que você quer deixar? Uma casa cheia de coisas ou uma linhagem livre espiritualmente? Filhos que herdam apenas bens ou filhos que herdam a paz? Você pode ser a primeira geração a mudar tudo, a encerrar ciclos que destruíram vidas por trás de sorrisos silenciosos, a levantar um novo tempo onde a bênção não será a exceção, será o padrão. E entenda, isso não depende do comportamento atual dos seus filhos. Eles podem estar distantes, frios, perdidos, rebeldes, mas isso não assusta Deus. Ele é especialista em reverter histórias, e ele não precisa de muito, só de um coração disposto a lutar no lugar certo. Quando você ora por seus filhos, você está fazendo algo eterno. Você está plantando sementes invisíveis que vão florescer no tempo certo. Mesmo que agora tudo pareça seco, mesmo que o chão da sua casa esteja frio, mesmo que você se sinta cansado, cansada, quase desistindo, não desista, porque toda lágrima derramada por um filho é uma intercessão escrita no céu. Toda madrugada acordado é um altar silencioso construído na alma. E Deus nunca ignora um altar erguido em amor. Agora respire fundo. Feche seus olhos por um instante. Sinta. Você está prestes a se levantar em oração, não como alguém frágil diante da dor, mas como um guerreiro, uma guerreira armada, com aquilo que o inferno mais teme. Uma fé viva. A oração que quebra maldições está chegando. E, quando você orar, o céu vai se mover e os seus filhos vão ser alcançados, mesmo que estejam longe, mesmo que nem saibam, mesmo que ainda não creiam, porque quando um pai ou uma mãe se coloca na brecha, nada permanece como antes. Agora imagine seus filhos caminhando em direção a um futuro onde o passado não dita mais as regras, onde o nome da sua família deixa de estar associado à dor, à perda, à repetição de histórias quebradas e passa a ser lembrado como um marco de recomeço, onde tudo mudou, onde alguém, você, decidiu levantar a voz
e romper o silêncio das gerações. Essa oração que está por vir não é apenas por proteção, é por libertação, por cura, por transformação profunda. Ela não é sussurrada, ela é clamada com autoridade. Ela se eleva acima das palavras humanas e se conecta diretamente com o coração de Deus. E é importante que você entenda isso. Não existe lugar que Deus não possa alcançar. Não existe distância, nem rebeldia, nem trauma, nem escolha errada que consiga se esconder de um pai ou de uma mãe que ora com verdade. Lembre-se, antes mesmo de você amar seus filhos, Deus já os amava. Ele sonhou com eles antes de você sequer saber que eles existiriam. Ele conhece cada fio de cabelo, cada pensamento confuso, cada dor que eles nunca te contaram e mais. Ele já preparou um caminho. O que ele espera agora é que você abra a boca. Porque orar é isso. É dar legalidade espiritual para que Deus haja. É abrir a porta do invisível para que o céu invada a terra. Pronto para descobrir a oração que liberta? Deixe um 2 nos comentários, inscreva-se agora e não perca o final impactante que Deus preparou para você. E hoje essa porta vai se abrir, porque você está aqui com o coração rasgado, disposto a fazer o que for preciso. Talvez você já tenha perdido as palavras. Talvez você já tenha dito tudo o que sabia dizer. Mas o que vem agora não é apenas um conjunto de frases. É um ato profético, um rompimento, um grito de alma que ecoa no mundo espiritual. E quando essa oração for feita, cadeias vão cair. Correntes antigas, invisíveis, silenciosas, mas reais, vão ser quebradas. Maldições que atravessaram gerações vão perder o direito de permanecer. O nome dos seus filhos será limpo espiritualmente. A casa será marcada e o inimigo vai saber. Aqui não mais. Você foi escolhido para esse momento, não apenas para assistir a esse vídeo, mas para ser o elo que muda tudo. E agora chegou a hora. Prepare o seu espírito, porque essa não é apenas uma oração. É um decreto, é um grito de guerra. É o início de uma nova história. E ela começa agora. Oração Pai Celestial. Hoje eu me coloco diante de Ti, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que sabe que não pode mais viver sem a Tua intervenção. Eu me prostro por aqueles que o Senhor me confiou, meus filhos. Eles não são apenas carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eles são Tua criação, Teu sonho, Tua promessa viva. E é por isso que neste momento, com todo o poder que há no nome de Jesus, eu declaro: toda maldição, todo peso, toda herança maligna sobre a vida dos meus filhos está quebrada. Agora, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua luz sobre toda sombra que tenta envolvê-los, sobre toda mentira que foi sussurrada à mente deles, sobre toda ferida emocional escondida, sobre toda escolha que os afastou da Tua vontade. Senhor, entra com Teu fogo purificador. Visita agora o lugar mais profundo da alma deles, onde nem eu consigo alcançar, onde só o Teu Espírito Santo pode tocar. E ali, Senhor, ali planta liberdade, ali sopra vida nova, ali restaura a identidade original que o Senhor escreveu antes mesmo que eles nascessem. Eu renuncio, como autoridade espiritual sobre a vida deles, toda palavra negativa que foi lançada, toda sentença de fracasso, de enfermidade, de abandono, de confusão. Eu corto agora pelo poder do sangue de Jesus. E em troca disso, eu libero palavras de bênção, palavras de paz, palavras de futuro, palavras de aliança. Senhor, cerca meus filhos com Tua presença. Onde eu não posso ir, que o Teu Espírito vá. Onde eu não posso vigiar, que os Teus anjos acampem. Onde eu não posso intervir, que o Teu amor abrace. Eu sei que as minhas forças têm limite, mas a Tua graça não tem. E por isso,
eu entrego cada parte da vida deles nas tuas mãos, porque ninguém cuida melhor do que o Pai Celestial. E mesmo que eles estejam longe agora, mesmo que pareçam perdidos, eu creio e profetizo que eles vão voltar. Voltar para os teus braços, voltar para o propósito, voltar para a casa. E tudo aquilo que parecia ser o fim vai se transformar em testemunho, em glória, em recomeço. Porque hoje, aqui, agora, o céu ouviu e o inferno foi notificado. Os meus filhos têm dono e o nome dele é Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se enquanto ouvia, algo dentro do seu coração se quebrou, se lágrimas vieram, se você sentiu como se alguém estivesse colocando em palavras o que você nunca conseguiu expressar, então, isso não foi apenas emoção. Foi Deus te tocando. Foi o Espírito Santo te lembrando que você não está sozinho nessa guerra. E agora, eu quero te convidar a dar um passo além. Comenta aqui embaixo o nome dos seus filhos. Escreve nos comentários como um ato de fé, como quem está colocando cada nome no altar de Deus. Não é só uma interação, é um posicionamento espiritual. É um registro público dizendo: eles são do Senhor e eu estou em guerra por eles. E se você quiser, escreva também: eu creio na libertação da minha geração. Vamos transformar esse espaço aqui em um campo de intercessão. Você vai se surpreender com o que acontece quando uma multidão começa a orar uns pelos outros, quando alguém que nem te conhece clama pelo nome do seu filho, quando o céu vê uma comunidade inteira se levantando como guerreiros espirituais. Se você orou até aqui, se você sentiu a presença de Deus, não guarda isso só para você. Comenta, deixa seu testemunho, compartilha esse vídeo com outros pais que você sabe que estão enfrentando guerras silenciosas. Porque hoje foi o começo de uma revolução espiritual. E revoluções não acontecem no silêncio. Elas acontecem quando alguém tem coragem de se levantar. E você teve. Agora declare isso com fé nos comentários. A minha geração é de Jesus. E que assim seja nos céus, na terra e dentro da sua casa. E enquanto você escreve, enquanto o nome do seu filho, da sua filha, da sua família aparece ali nos comentários, entenda o que está acontecendo. Isso é mais do que palavras numa tela. Isso é um ato profético. É como se você estivesse dizendo ao mundo espiritual: eu não abneque mão deles, eu não desisto, eu estou aqui lutando com o que tenho, e isso é fé. E Deus se move quando vê esse tipo de fé. A fé de quem continua mesmo cansado. A fé de quem ora mesmo sem ver. A fé de quem chora, mas não para de semear. Você sabia que há guerras espirituais que só cessam quando alguém decide orar com profundidade? Há cadeias que só se rompem quando alguém ora, com o coração nu, sem máscaras. E o que você acabou de fazer aqui, ao orar, ao comentar, ao se expor, foi exatamente isso. E sabe o que é mais lindo? Você não está sozinho. Vai lendo os comentários, vai percebendo como há outras mães, outros pais, outros filhos, avós, irmãos, todos clamando juntos. Esse não é só um vídeo, é um altar coletivo. É um exército invisível se formando, com o coração voltado ao céu e os pés firmes na terra. Agora eu te convido a fazer mais uma coisa com intencionalidade. Ore pelos nomes que você encontrar nos comentários. Escolha um ou dois, mesmo que você não conheça a pessoa, porque quando você ora por alguém, Deus move pessoas para orarem por você também. E sabe o que isso gera? Unidade, força, milagre multiplicado. Porque onde dois ou mais estiverem concordando na terra sobre qualquer coisa, o céu age. E eu te digo, o céu está agindo agora. Enquanto você lê,
enquanto você comenta, enquanto você crê. Agora vai, escreve. Mesmo que com lágrimas, mesmo que com os dedos trêmulos, escreve o nome da sua geração. E se quiser, escreve também essa frase que profetiza o novo tempo. Na minha casa, só há espaço para bênçãos. Toda maldição foi quebrada em nome de Jesus. Meus filhos viverão o propósito de Deus. Vamos encher os céus com declarações de fé. Vamos inundar esse espaço com promessas vivas. Vamos deixar o inimigo cego diante de tanta luz, porque quando uma geração se levanta, o inferno treme e o céu se alegra. Você começou algo eterno hoje, e o céu é testemunha disso. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night we prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your star